Terceiro tópico da listinha, que é sobre notação científica, né? Esse é o assunto mais tranquilo que a gente já viu no segundo bimestre. Vamos dar uma revisadinha nele, né? Então aqui tem alguns exemplos. O que é uma notação científica? É escrever um número com muitos algarismos de uma maneira mais simples, tá? Seja ele ou muito grande, como o caso da A, ou muito pequeno, como o caso da B, tá? Vamos lembrar então como que eu transformo um número em uma notação científica, tá? O primeiro passo é escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero. Então, exemplo, esse número da letra A aqui, ó, 659000000, um monte de zeros, tá? O primeiro passo a fazer é escrever o primeiro número, colocar uma vírgula, então eu só vou ter um algarismo diferente de zero, né? À frente da vírgula. Então, nesse caso é o 6. E escreva os outros, 6,59. Todos os zeros atrás eu não preciso pôr, tá? Só os algarismos diferentes de zero. Aí, vezes 10, então a base sempre vai ser 10 aqui, tá? E qual que vai ser o expoente? A quantidade de números que estão atrás de onde eu coloquei a vírgula. Então, se eu coloquei a vírgula depois do 6, eu vou ter que contar quantos números tem depois do 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vai ser 6,59 vezes 10 elevado a 15. Tá? Então, ó, esse expoente, né, depende de onde eu vou andar com a vírgula, tá? Se a gente tiver que andar com a vírgula, se ao andar com a vírgula o número diminuiu, então aqui era 6 trilhões ficou 6,59. Então diminuiu o número, tá? Então o expoente vai ser positivo, no caso, o 15. Se eu aumentar o número, o expoente ficará negativo, como vai ser o caso da B, tá? Vamos lá, é 0,000000016. Então eu vou colocar 1,6, lembrando, um número na frente da vírgula, vezes 10 a quanto? Aí eu vou fazer o seguinte, como esse número é menor, esse número que eu cheguei agora, 1,6, é maior do que o original, que é 0,00000, um monte de 0,6, 1,6 é maior, então o expoente vai ser negativo, porque eu tive que aumentar esse número para chegar aqui. Então ele originalmente é menor do que isso. E qual é o número negativo que vai aqui em cima então? O tanto de casas que eu ando com a vírgula até chegar no 1, que é onde eu coloquei ela. Então a vírgula está aqui, nesse zero, né? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então é 1,6 vezes 10 a menos 11. Simples assim. Os exemplos de vocês também são assim, tá? Outra coisa que tem na listinha é a operação de multiplicação e divisão com números em notação científica, tá? Que é muito tranquilo. Se eu vou multiplicar os números, eu multiplico os números que estão na frente mesmo e somo os expoentes. Então eu repito a base sendo 10, a base sempre vai ser 10, e somo os expoentes. Exemplo, 1,4 vezes 10 a 3, vezes 3,1 vezes 10 a 2. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 1,4 vezes 3,1, que vai dar 4,34, isso eu multiplico normalmente, vezes 10 a quanto? Vou somar os dois. 3 desse mais 2 desse. Então vai dar 3 mais 2 vezes 10 a 5. Então dá 4,31 vezes 10 a 5. Somente multiplico os números e somo os expoentes, mantendo a base 10, tá? No caso da B, é a mesma coisa, só que observa que aqui o expoente é negativo de um deles. Então eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 8, vezes 2,3 vezes 10 a 6. Então eu vou multiplicar os números, 2,5 vezes 2,3, vezes 10 a menos 6 mais 8. Aqui entra o que a gente viu lá no comecinho da lista, que é a soma de números inteiros. Um é negativo, o outro é positivo. Se eu tenho 6 reais e tiro 8, eu ainda fico devendo 2. Então vai ser 5,75, que é a multiplicação de 2,5 por 2,3, vezes 10 elevado a menos 2, que é a soma de menos 8 com 6, certo? No caso da divisão, para a divisão, a gente divide os números normalmente, tá? E repete a base 10, como sempre repete.
Mas no caso da divisão, a gente vai subtrair os expoentes, ou seja, vai fazer menos, tá? Exemplos: 9,42 vezes 10 a 5, dividido por 1,2 vezes 10 a 2. Então, o que eu vou fazer? Pegar 9,42 e dividir por 1,2, normal, dividir os números, dá 7,85, tá? O de vocês aí são números mais simples, mas é só dividir. E o expoente eu vou subtrair, então vai ser 5 menos 2, como está aqui, ó, 5 menos 2. Então vai ser 7,85 vezes 10 elevado a 3, que é 5 menos 2. E caso um deles seja negativo, tá? Eu também vou fazer a subtração, tá? Então vou dividir 8,64 por 3,2, normal, vai dar ali seus 2,7, tá? E fazer menos 3, que era o expoente do primeiro, menos o 6, que era o expoente do segundo. Então, o 6 aqui era positivo, só que como eu estou dividindo, eu faço uma continha de menos. Então, fica menos 3, menos 6, o que resulta em menos 9, tá? Se o segundo fosse positivo, se fosse negativo, eu teria que fazer menos ele, o que ficaria mais, tá? Que menos com menos dá mais na multiplicação. Então é isso, na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai os expoentes.